Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortá. Nós estamos no episódio 13. Faça diferente e obtenha resultados diferentes. Não adianta você querer continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes. Nosso convidado já chegou. Bora chamar o Gabriel. Bom dia! Bom dia, Gabriel. Como é que você está, dona Tamires? Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tudo jóia. Tudo bem. E aí, o que Tô você me colocando conta? o tema aqui. Vai lá, fica isso aí. E é interessante como as coisas não são à toa, né? Hoje de manhã tive até uma reflexão sobre exatamente isso. Minha postagem foi sobre isso também, sobre faça Ah, legal. diferente e obtenha resultados diferentes. E a gente vai falar sobre isso hoje. O pessoal está chegando, seja todo mundo muito bem-vindo. E, gente, vamos pedir desculpa aqui, né, Gabriel, ao vivo, que semana passada a pessoa que não acordou, semana passada a pessoa perdeu o despertador 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. E, assim, se eu tivesse acordado, eu até teria visto a mensagem do Gabriel: ó, vamos ter live hoje, mas não vi. Mas desde o dia anterior, desde domingo passado, eu não estava lembrando da nossa live, do nosso compromisso. Segunda vez que eu esqueço já, mesmo fazendo planejamento. Mas estamos aqui de volta, gente. Estão explicando aí por que que não tivemos nem podcast, nem live segunda passada. Foi culpa minha. Não acordei. I'm sorry. Você já achou o despertador já? Você perdeu ele 3 dias seguidos, mas já achou? Achei, perdi. Achei. Achei. Imagina. Nossa, gente, eu tava numa resolução de conflito aí de dias bem cheios, mas eu sei que não é só isso, foi outras coisas aí que caíram a ficha em mim. Meu Deus, eu tava num sono, num sono. Assim, eu sou uma pessoa que tem o sono desde que eu nasci, eu tenho sono 24 horas por dia. Minha mãe fala que é porque eu acordo muito cedo. Eu falo, mãe, não tem diferença. Eu posso acordar 9 da manhã, eu posso acordar 11, eu posso acordar 4:30 da manhã. Não faz diferença, eu continuo com sono o dia inteiro. Eu acho que eu tenho uma alteração de cortisol pro resto da vida. Mas aí de tempo em tempo ele dá uma piorada, assim, é como se eu tivesse mais sono ainda. Sou eu, É, em pessoa. tá bom, assim, eu ia lá pro escritório, mas acho que eu vou ficar aqui mesmo. Tô querendo ficar no sofazinho. Hoje eu ia fazer da rede, só que por causa do barulho do ar-condicionado ali, acho que não vai rolar. Ah, é. Tá ótimo aí onde você está. Mas e aí, então? E o que que você fez de diferente pra ter resultado diferente depois que você perdeu o despertador? O que que eu fiz diferente para ter resultado diferente? Gente, primeiro é você entender quando que você está num processo de resolução de conflito. Isso ainda é muito, é algo muito sutil para a gente poder captar, então você tem que treinar essa sua percepção. Porque geralmente a gente deixa para desacelerar quando a gente está muito doente, quando a gente tem sintomas muito intensos de resolução de conflito, mas a gente tem sintomas leves de resolução de conflito, a gente tem que saber perceber. Só que quando você está com febre, gripado, você não desacelera? Quando você está travado da coluna, você vai deixar de fazer coisas, você vai dar uma parada, mas tem momentos que a gente entrega um projeto muito importante, que a gente passa por uma fase intensa de trabalho porque você está mudando alguma coisa, ou quando você entendeu algum problema que você estava carregando há um tempo. Sabe aquele dia assim que você tem um insight que cai uma ficha em você? Nossa, cara, que bobagem isso que eu tava brigando, que coisa esse negócio que eu tava carregando, não precisa mais, não faz sentido. Quando a gente tem esses entendimentos,
a gente passa por um processo que o corpo vai precisar se recuperar. Aí você tem mais moleza, mais sono, você tem dores de cabeça com um pouco mais de frequência, às vezes tem diarreia, aí vai depender de qual tecido aí do nosso corpo que foi impactado. Como eu entendi que eu estava no processo de resolução de conflito, primeiro eu não quis mudá-lo. Isso foi uma das coisas que eu já entendi na minha vida, que quando o nosso corpo está recuperando de alguma coisa, não adianta a gente querer mudar. Você pode fazer certas coisas para ajudar a passar por esse processo, para que o seu corpo se recupere durante esse processo. E aí, o que eu fiz de diferente desse processo aí, um dos pontos é não querer mudar essa sensação de cansaço, apenas ir vivendo ela. Eu tive que me esforçar mais para trabalhar, me esforçar mais para fazer exercício físico, e eu escrevo mais nesses dias. Então, para que essa resolução de conflito aconteça e eu não fique andando num círculo, né? Eu escrevo mais para eu entender o que está acontecendo. E assim que meu corpo vai se recuperando, eu vou percebendo que eu já acordo com mais facilidade. Uma coisa que eu fiz de diferente, quando eu não estou em processo de resolução de conflito, eu deixo meu celular longe da cama para despertar e eu ter que levantar para pegar o celular. Como eu não estava ouvindo, eu tive que colocar o celular do lado do travesseiro para eu poder ouvir. Teve um dia que eu coloquei do ladinho da cama, mas não era na cama, e mesmo assim eu não ouvi. Aí eu tive que começar a colocar do lado ali do travesseiro para eu poder ouvir. Só que daqui a pouco eu tenho que voltar com ele pro móvel, porque senão daqui a pouco vai chegar um momento que coloca e aperta a soneca e vira pro lado e você tem os mesmos problemas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mônica. Mônica, estava só esperando você chegar para eu falar do que eu ia falar agora, hein? Que a Mônica ainda não tinha chegado, não podia, né? Mônica... Não podia, Mônica não podia, né? Mônica é a nossa mais regular importante. Aí. E o que aconteceu, né? Eu estou fazendo parte do programa do Pablo e são 50, é pro ano inteiro. É o pior ano da sua vida. E aí toda semana ele passa um livro, toda semana tem leitura da Bíblia, toda semana tem um filme ou documentário diferente. E saúde. E eu tive várias semanas, vários livros que eles ficaram pela metade. E aí o que acontece é aquela sensação de estou atrasado. E aí eu começava a próxima semana, não, vou acabar aquele livro ali e eu começo o próximo. E aí mesmo que eu acabasse, eu tô atrasado. Tô só recuperando o tempo perdido. Mas eu te pergunto, tempo tem como recuperar? Você pode recuperar praticamente tudo na vida, menos o tempo. E aí as pessoas falam, tô correndo atrás do prejuízo, né? Isso eu aprendi com o Pablo lá. Para que você vai correr atrás do prejuízo? Se o prejuízo já aconteceu, deixa ele embora. Repara o que dá para ser reparado, mas deixa o prejuízo embora. E aí as pessoas elas se prendem naquela situação, porque ela está sempre correndo atrás do prejuízo. E o prejuízo correndo dela, porque o prejuízo ele não quer ficar com ninguém, né? Só que tem gente que quer ficar com prejuízo. E aí as pessoas elas correm atrás do prejuízo. E aí o que me veio de insight, então, de mudança com relação a isso? Essa semana veio um livro novo. Faltou 40 páginas do livro da semana passada para ler. E eu tinha o compromisso de acabar essa semana. Todas as outras coisas eu consegui acabar, antecipei a leitura da Bíblia e terminei a da outra semana. Consegui algumas coisas, mas o livro faltou porque teve um dia que eu não li. Na verdade, teve 2 dias que eu não li, porque assim, o dia engoliu. E aí, qual foi a reflexão? Já que o livro dessa semana é mais tranquilo, ele é mais curtinho, eu vou antecipar o livro dessa semana, e aí eu acabo, e aí eu estou adiantado. E aí, se eu estou adiantado, eu estarei com mais energia e mais ânimo para agora buscar o outro ali para finalizar. Então, o que eu vou fazer de diferente? Primeiro, antecipo o que eu tenho para essa semana e depois eu faço o que ficou para trás. Agora, quando a gente está sempre querendo fazer o que ficou para trás primeiro, você já não fez uma vez. O seu cérebro é preguiçoso. Desculpa aí quem está ouvindo aí, mas seu cérebro é preguiçoso, tá? Seu cérebro ele tem a função principal de sobrevivência.
E ele vai fazer tudo para economizar energia. Por isso que a energia, a Tamires ficava sonolenta nos dias de resolução de conflito, porque o cérebro ele quer economizar energia. Se eu der muita energia para ela aqui agora, e se acontecer alguma coisa? E se aparecer um dinossauro e ela precisar sair correndo? Né? E o cérebro ele não é racional, vamos assim dizer. Não é o cérebro que é racional. O cérebro ele é uma máquina que ele obedece comandos e tem a função de te proteger. E ele quer economizar energia para quê? Para uma situação de vida ou morte. Apesar de que hoje a gente tem muito menos situações de vida ou morte do que os antepassados, o nosso cérebro primitivo ele tem uma força imensa, porque Memória. é sobrevivência, né? Preservar a vida é muito mais importante do que ganhar dinheiro. E nesse momento de resolução de conflito, Gabriel, a comparação que eu faço é como se você estivesse digerindo uma comida. Quando você come uma comida mais pesada, você não vai ter queda de energia, porque o seu corpo está gastando energia para digerir aquela comida. E quando você está num processo de resolução de conflito, é a mesma situação. Você está digerindo aquele conflito que você passou. Seja um trabalho muito grande, um problema relacional, pessoas aí que estão com familiares nos hospitais, na UTI. Se esses familiares se recuperam e permanecem em vida, depois que sai desse momento de hospital, vem um monte de gente começando com sintomas de doenças diversas, porque o corpo vai digerir esse problema que você ficou um tempo segurando. Então, na verdade, nesse momento, você não está se preparando para uma briga, você está corrigindo os tecidos do seu corpo da briga que você passou. Então, está digerindo uma comida ali, aí é como se você estivesse digerindo essa comida o dia inteiro. Você fica com menos energia o dia inteiro, durante alguns dias. Aí o tempo dessa resolução de conflito vai depender do tempo que você ficou nesse conflito, meses, anos, companhia limitada, mas tem aqueles tempos mais agudos que a medicina já conhece, de processos inflamatórios, de bactérias, que vai durar aí de 7, 10 a 15 dias. Dificilmente um processo de resolução de conflito assim intenso, que você sente dores, moleza e tudo mais, vai ficar dias seguidos muito mais do que isso, muito mais do que 15 dias. Se ficar mais, pode olhar que você está com outras alterações que precisam de uma atenção maior aí. Alteração na tireoide, no intestino, e aí você precisa de intervenções mais importantes. E como está gastando energia para digerir, né, igual o nosso estômago, então ele vai te economizar energia em outras áreas. Vai. Por isso que você vai ficar mais brocochô um pouquinho. E esse é o ponto. E respeitar esse momento. Né? Respeitar porque às vezes a gente não respeita. A gente quer fazer exatamente as mesmas coisas que fazia em outros tempos. E um exemplo assim, bem direto, né? Às vezes eu fico me cobrando, me comparando das coisas que eu fazia quando eu ainda não era pai. E eu não precisava dedicar tempo a uma pessoinha a mais na minha vida. E é uma coisa lógica, né? Mas não é lógico. Na hora do momento de cobrança nosso, não é lógico isso. E a gente se cobra por momentos diferentes. Só que a gente precisa adaptar ao momento que nós estamos. Cada situação ela exige uma adaptação. E quando eu sou inflexível nesse processo, o gasto de energia é maior, porque eu estou resistindo à situação como ela está acontecendo. E ao resistir, eu disperso energia que eu poderia estar utilizando para agir, para fazer alguma outra coisa diferente, mesmo que numa intensidade diferente, de uma forma diferente. E Gabri, para esse exemplo que você deu, eu tenho percebido de extrema utilidade a preparação de qualquer casal, e quando eu falo casal aqui, gente, não é só heterossexual, tá? Qualquer casal que se decida engravidar, que se decida ter filhos, né? Gerar uma criança, de qualquer forma, seja adoção e tudo mais. A preparação disso para esse momento de transição. Por quê? Quando você se torna pai, mãe, você vai ter um processo adaptativo ali que ele é turbulento.
naturalmente. Tudo que a gente muda na nossa vida vai ter um tempo de turbulência. A gente falou isso aqui nas primeiras lives, né, Gabi? Quem tiver interesse, volta lá, tá salvo no IGTV. As primeiras lives a gente falou do nosso momento de transição também, que eu também tinha esquecido da live, mas a tempo a gente conseguiu fazer. Eu não tinha divulgado só. E quando as pessoas, os casais se preparam, e já tem vários órgãos fazendo isso, na maioria das vezes eles são religiosos, mas eu tenho visto casas espíritas, igrejas fazendo essa preparação de casais para engravidar, porque é aquele exemplo do casamento, né, gente? Na maioria das vezes, quando as pessoas casam, elas se preocupam com tudo, de festa, de qual apartamento, casa que vai morar, quais os móveis que vão colocar, mas poucas vezes eles conversam da rotina, como que vai ser a rotina, quem vai lavar roupa, quem vai cuidar do lixo, quem vai pagar a conta de não sei o quê. Fica aquele negócio meio subentendido, sabe? Que a gente vai resolvendo, aí tem aquelas turbulências na hora de ir resolvendo. Quando essa preparação ela é anterior, esse período de adaptação, de acomodação, ele tende a ser menos turbulento. Pensa se um avião deixasse para resolver os problemas dele na hora da turbulência. Não, ele já vai todo preparado para uma turbulência. Se bater muito vento, se não sei o que, tem todas as preparações ali, né? E para ser pai, para casar, essa preparação anterior, ela é muito necessária. Só que antes, assim, né, a gente se unia ou gerava filho de uma forma muito instintiva. Então, você casar, você ter filho é algo meio que instintivo, assim, que a sociedade vai fazendo sem muito pensar. E hoje a gente está vendo que esses órgãos, essas instituições têm preparado para isso, para que esse momento de transição seja um pouco mais leve. Aí a gente está fazendo diferente e tem resultados diferentes, né? Exatamente, exatamente. E a palavra-chave mais importante aí é flexibilidade. Flexibilidade. E o que eu tenho notado um pouquinho assim, quando a gente faz exercícios de alongamento para o nosso corpo e aumenta a flexibilidade do nosso corpo, de alguma forma, inconscientemente, a gente passa a ser um pouquinho mais flexível com outras coisas também. Então tá aí uma importância da atividade física, de cuidar do corpo, porque o corpo ele é exterior, só que ele representa um pouco do interior, do que a gente está vivendo. Então se a gente é inflexível com algumas coisas, se o corpo está mais rígido, isso está indicando, né, coisas que você precisa flexibilizar um pouquinho. A Tamires pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas é uma coisa, uma reflexão interna minha, né? Sim, nesse caso, eu tenho um outro exemplo também para dar de flexibilidade, que eu estava mexendo com isso ontem. Nesse caso, Gabriel, o que eu tenho percebido nos estudos é como todas as nossas decisões da nossa vida vão passar por emoções, e quando a gente fala em emoção, a gente fala em instinto de sobrevivência, em razão e tudo mais, não é só amor, tristeza. A emoção, eu falei disso numa live sábado, você sentir fome é uma emoção, você sentir sede é uma emoção. Então, não se sabe quem veio primeiro, a galinha ou o ovo nesse caso aí. Se por você estar mais flexível, você está procurando mais exercícios de alongamento, ou por você ter começado exercício de alongamento, você está mais flexível. Você começa a ficar mais flexível. Porque tem aquela história de que a gente, durante um tempo na nossa vida, a gente tenta fazer exercício físico e não consegue. Cara, você marca um horário, não dá. Você vai fazer, você esquece a roupa. Aí você começa a fazer, você torce o pé. Sabe aquele... Aí é aquele momento que, para quem está atento aos sinais, você vai percebendo assim, peraí, tem alguma coisa que neste momento, esse tipo de movimento de exercício físico na minha vida não está se adaptando bem. Vamos tentar de outro jeito? Porque as minhas emoções nesse momento não estão aceitando esse tipo de exercício. Se você insistir muito, eu estava numa época que eu insisti muito, eu travei da coluna. Eu entendi que eu tinha que fazer todos os dias, numa frequência tal, com uma quantidade tal, quebrou. Quebrou o ciclo. Para você
parar e presta atenção. A gente estava tentando te mostrar de outro jeito, mas não deu não, presta atenção. Aí a gente vai vendo essa flexibilidade de você adaptar as atividades para aquilo que o seu corpo aceita com um pouco mais de facilidade. Então, nesse caso, eu não sei quem vem primeiro. Assim, você estimular o físico para você ter mais flexibilidade é importante. Mas quando você está num momento muito rígido, você vai tentar estimular esse físico e você não vai conseguir, vai ser difícil, você vai se machucar, tipo assim, sabe? Aquela tal da seleção natural da ginástica, que não é a ginástica que deixa pequeno, mas as pessoas que já têm uma tendência genética a ser pequeno, que se adaptam melhor e continuam mais tempo. Os que não têm muita flexibilidade ou são grandes, eles vão saindo, assim, naturalmente, não se adapta àquela atividade. Então, quando a gente não está muito adaptado à atividade do alongamento, eu preciso ser rígido nesse momento na minha vida. Eu estou numa atividade de trabalho que me pede rigidez. Eu estou numa fase familiar com adolescentes, com, sei lá, que exemplo pode dar aqui, que me pede uma rigidez maior. Aí a gente vai agindo assim por instinto de sobrevivência, né? O interessante aí seria a gente conseguir separar as caixinhas, né? Por quê? Qual que é o grande ponto? Quando eu pego rigidez num ponto, né, eu preciso ser rígido com isso ou com aquilo. Só que eu levo a rigidez para minha vida inteira. Mas isso é algo que a gente Sim. vai desenvolver ao longo do tempo, né? Dentro do papel ali, eu não preciso ser rígido em tudo. E eu sendo rígido em tudo, eu causo outros problemas. E aí a gente vai Sim, sim. levando. Isso é o que a gente vem conversando aqui no nosso bate-papo, né, gente? Não tem uma fórmula pronta para cada pessoa. Você precisa buscar esse tipo de assunto, quebrar um pouco esse paradigma, esse preconceito com o autoconhecimento, e é uma busca diária. Trabalhos diários com coach, com psicólogo, com leitura biológica, com microfisioterapia, com constelação familiar. E quando a gente fala aqui em constelação familiar, como que eu vou fazer constelação familiar diariamente? Não. Você pode ir lá fazer uma constelação familiar, mas se você não entender das leis da constelação familiar, vai ficar difícil de você entender aquilo que aconteceu durante a constelação. Então, você vai precisar estudar um pouquinho aquilo e ir armazenando para você esse processo de autoconhecimento diário. E aí eu tenho um outro exemplo para dar sobre essa questão da flexibilidade que eu estava fazendo ontem. Quando eu comecei o coach com o Gabriel, gente, lá em 2016, eu fiz um curso de gestão de tempo também, com o Christian Barbosa. O curso ficou com acesso ali durante um ano, eu dei aquela enrolada básica e fui terminar bem no finalzinho do prazo que eu tinha, mas consegui terminar. Outras coisas na minha vida eu parei no meio do caminho, mas o curso eu consegui terminar. Aí ele tem uma metodologia que ele ensina de divisão de tarefas, compromissos e tudo mais. E eu fui adaptando essa metodologia para a minha realidade. No início a gente usa ela bem ipsiliteri, né? Fui adaptando. Quando foi ontem, depois desse momento de resolução de conflito aí, eu fui repassar a minha organização de agenda, porque muita coisa mudou desde o início da pandemia, forma de trabalho, então eu fui ajustando algumas coisas, aí eu listei ali, separei tarefas de compromissos. E antes, como que eu fazia? Eu colocava compromissos e tarefas para dias, então o Christian Barbosa, ele sugere que você comece com um planejamento de 3 dias primeiro. Então, ontem era domingo. Então, eu vou planejar segunda, terça e quarta, eu deixo um dia de folga, olha a flexibilidade. Eu deixo um dia para remanejar as urgências daqueles 3, e na quarta, mais ou menos no final do dia da quarta, eu planejo os próximos 3. E assim vai, até você aprender a planejar uma semana. Ele não sugere que as tarefas, essas tarefas que não têm horário marcado, porque ele separa compromisso de tarefa. Compromisso é tudo que tem hora marcada. Tarefa não tem hora marcada, mas você vai fazendo no decorrer do dia. Ele não sugere que você faça planejamentos para mais de uma semana. Você sabe que você tem horário de trabalho, você sabe que você tem compromissos marcados. O nosso compromisso aqui com o bate-papo de comportamento e consciência. A gente já deixa aquele horáriozinho na agenda toda semana, nesse horário, 7 horas de Brasília.
Mas, fora isso, as outras tarefas, você vai planejando a mais curto prazo, porque elas se movem, né, de acordo com as prioridades. Só que quando eu comecei o curso dele, eu colocava tudo ali no dia, os 3 dias, tarefas, compromissos. O que acontecia? Na maioria das vezes, não sobrava esses tempos de flexibilidade. E aí eu sugiro aqui o aplicativo que é do Christian Barbosa, que chama Neotríade. E tem vários outros hoje em dia, mas eu me acostumei bem com o Neotríade, porque ele marca o tempo do dia. Então eu já olhei lá quantas horas no dia de hoje eu tenho planejadas para compromisso, que é horário marcado, e quantas horas eu tenho para tarefa. E ontem eu estava fazendo uma conta, aí eu coloquei assim, tá, eu coloco geralmente 8 horas para dormir. Na maioria das vezes eu não durmo 8 horas, eu durmo menos. Então 8 horas para dormir. Agora eu estou deixando pelo menos 5 horas para refeição. Refeições principais. Café da manhã, almoço e janta. Para que eu não faça essas refeições corridas. Nem sempre eu vou usar essas 2 horas para refeições, mas eu deixo essas 2 horas para refeições. 8 horas mais 5, fica ali aproximadamente 11 horas para planejamento no meu dia. E aí, se eu já tenho, para o dia de hoje, eu tinha 6 horas de compromisso de hora marcada, contando com live, contando com aulas de horário marcado. E aí eu tinha uma avaliação da letra biológica que ia se confirmar agora pela manhã, eu nem olhei lá a mensagem da pessoa se ela confirmou ou não. Aí eu vou encaixar as minhas tarefas. Eu não encaixo mais igual eu fazia antes com antecedência. O que eu fiz? Eu fiz uma lista de tarefas periódicas que eu faço durante a semana. Aí tá lá, treinar, meditar, fazer liberação miofascial, ficar com a família, arrumar minha alimentação, porque tem alimentação que você come que você não prepara. Você compra, tá ali, mas você não prepara. Mas tem outras coisas que você leva tempo para preparar. Preparar a alimentação, escrever no meu caderno, que eu gosto de escrever. Aí tem alguns estudos que eu faço, estudar o êxodo, estudar a fórmula de lançamento, estudar os fulcros. E eu fui colocando ali tarefas periódicas. E agora eu estou com a listinha ali no quarto, eu vou fazer daquelas tarefas ali aproximadamente 3 tarefas por dia e vou marcando. E vou ver como que isso vai funcionar agora. Eu percebi que é um jeito de eu deixar mais flexível do que eu já colocar aquelas tarefas para os próximos 3 dias. Por que eu estava percebendo, Gabriel? A sensação de frustração com as tarefas que estavam ficando no Neotríade, sem fazer. Aí eu colocava um filme que eu queria assistir, eu colocava uma tarefa de um livro que eu queria ler, aí quando eu não conseguia fazer, ficava com a sensação de frustração de não ter feito. Eu tirei os livros da minha lista do Neotríade, coloquei no WhatsApp, vou deixar uma lista de um bloco de anotações de filme que eu quero assistir. Porque sabe aquele momento que você está com tranquilidade, alguém desmarcou alguma coisa, um compromisso que era para você fazer, desmarcou, uma tarefa que você achou que ia fazer por mais tempo, você não fez. E aí você fala assim, acho que eu vou assistir um filme. Mas fica naquela coisa, tinha aquele filme que eu queria assistir, que eu não lembro. E não vem um insight naquela hora, eu vou deixar ali o bloco de notas. Mas eu estava colocando os filmes como tarefas no Neotríade. E aí eu não conseguia assistir o filme, eu ficava com a sensação de frustração. Cara, isso não é uma tarefa que exige tanta disciplina assim. Eu fiquei pensando comigo. Por que eu tô com sensação de frustração por conta desse tanto de coisa que eu fico colocando para eu poder fazer? Cadê a flexibilidade? Quando um amigo pede para conversar com a gente, quando alguém liga, você ter essa flexibilidade de conversar nos momentos que a pessoa precisa e não só no momento que você pode. Eu fiquei refletindo sobre isso. Mas para eu chegar no nível que eu estou hoje de fazer esse planejamento dessa forma, foi muito tenta, erra, tenta, muda, fica sem fazer um tempo, faz de novo, para chegar nesse modelo. E que eu não sei como que vai funcionar também não, vai ser um teste agora. Tudo é testar, né? A gente precisa ir testando e tá tudo bem. Como é que você aprendeu a andar? A gente se esquece disso, né? Precisa trazer mais essa questão de ser como criança. Não ser infantil, mas ser como criança. Você até fez uma postagem essa semana para trás, né?
sobre isso. Fiz. Eu tenho buscado bem essa criança, e para quem viu a live de sábado com o Alan, que é da Nova Medicina Germânica também, a gente falou muito sobre essa criação da realidade a partir da infância. Foi uma live que eu fui no Planeta Expo umas 10 vezes e voltei, que ele trouxe umas reflexões, assim, muito interessantes, de quando que a gente deixa a verdade da criança de lado, né? Quando a gente começa a ouvir muitos julgamentos e tudo mais. Muito bacana, gente, a live falando da criança. Mas como a criança também, a gente vai seguindo modelos que trazem pra gente. E na infância são os nossos pais, nossos professores. E eu vejo que na idade adulta a gente também precisa desses modelos. E à medida que você vai conseguindo, você vai flexibilizando para você, mas é muito importante você seguir algum modelo. Como essa história do que eu estou falando da metodologia do Christian Barbosa, para gestão de tempo. Nossa, a forma como ele coloca ali, da divisão das tarefas, dos compromissos, o planejar para os 3 dias, deixar um dia de buraco, são coisas que alguém já testou. E olha, funciona para mim, deu certo. Enquanto a gente não tem um modelo, se você não trabalha muito com isso, você não vai ter assim, de onde tirar aquela ideia, que sua cabeça não pensa muito nisso, para poder colocar no seu dia a dia, seja o exercício físico, seja um autoconhecimento, seja um momento de observar a natureza. E é muito importante, né? Porque como a gente falou logo no começo lá do tempo, logo no começo da live sobre, né, recuperar o tempo perdido. Além de não ter como recuperar o tempo perdido, você pode comprar tempo. Acho que a melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é comprar tempo. E como é que eu compro tempo? Eu compro... Você sabia que você poderia comprar as milhares de horas que eu passei ouvindo audiolivros, palestras, os centenas de milhares de reais que eu já investi em cursos? Você pode comprar tudo isso quando me contrata. Quando você contrata a Tamires, você compra o tempo que nós investimos para a gente aprender, para a gente lidar com os nossos próprios erros também, que nós podemos ajudar a direcionar melhor o que você pode fazer para ter um resultado melhor para a sua vida, para você ter uma vida diferente daquilo que você não está satisfeito nesse momento agora. Então a melhor coisa que a gente pode fazer com o dinheiro é comprar tempo. Comprar tempo dos outros com o quê? Com metodologias que já foram testadas, que funcionam, com experiências que as outras pessoas já tiveram. Então, se você quer seguir, se você já sabe com certeza qual caminho que você quer seguir, né, você deve ir contratar um mentor. O mentor ele vai te falar passo a passo exatamente o que você precisa fazer para você chegar no caminho tal. A questão é, né, para você contratar um A mentor gente que... faz isso durante a época escolar, né? A gente já está caminhando nesse modelo, mas a gente quer fugir disso na idade adulta, mas a gente contrata o tempo de professores durante quantos anos na nossa vida, né? Quantos anos? Exatamente. E não interessa que se é escola pública ou particular, não, porque pública tem alguém pagando, e você está pagando através do seu imposto. Está pagando do mesmo jeito. E você contrata e está lá assistindo aula. Exatamente, exatamente. Então é a diferença para saber quem que você precisa contratar, né? Se é alguém que vai te ensinar exatamente o caminho, é um mentor. Só que o que acontece? Mesmo dentro do mentor que vai te ensinar exatamente o caminho, é preciso flexibilidade, porque ele não é você. Isso que eu vejo que às vezes é alguma falha que acontece, né? Porque as pessoas querem seguir exatamente o que a outra pessoa fez. Só que as vidas são diferentes, os tempos e momentos são diferentes, então trago novamente aqui flexibilidade, né? E aí existem outros profissionais. Se você está lidando com questões emocionais, com questões que você precisa, pode ser que precise de um psicólogo, pode ser que precise de um psiquiatra. Se você agora quer cuidar da sua saúde preventivamente, se você quer ser proativo, você pode contratar a Tamires, passar pelo curso da liberação consciente da dor. Então, o que você precisa? Você precisa saber qual que é o profissional que você pode comprar a hora dele para que você economize da sua hora, do seu tempo.
A melhor coisa que você pode fazer com o seu dinheiro é comprar tempo, contratando alguém que tem experiência com aquilo que você quer alcançar. E não necessariamente, né, no caso de, vou trazer um exemplo do coaching, né? O coaching é diferente de um mentor que ele vai te falar exatamente o caminho, porque o coaching ele funciona através de autoconhecimento e você encontrar o seu caminho. Então não necessariamente a pessoa ela precisa ter passado por um caminho, mas ela vai te ajudar a encontrar qual que é o melhor caminho dentro daquilo que faz mais sentido para você. Tá? Você ia Gente, falar eu vi alguma que a minha coisa, bateria Tamires? tava acabando aqui, por isso que eu saí andando carregando o celular e o carregador tava lá fora. Então, a Zirlane comentou aí sobre que ela acha interessante essa questão de planejar o dia, mas ao mesmo tempo pirante. E eu vejo que é pirante, principalmente quando a gente não busca essa flexibilidade, tanto que a metodologia do Christian Barbosa para mim fez muito sentido por conta disso, por conta dessa forma de colocar a flexibilidade nesse planejamento. Mas eu não desisto disso, sabe por quê? Um dos motivos que eu não desisto disso é eu estudo muito as escrituras sagradas e busco comprovações através da ciência. Então, já tem várias coisas aí da psicografia que foram comprovadas, como, por exemplo, a glândula pineal. Então, eu fico pensando assim, né? É claro que tem psicografias sérias e tem psicografias que não são sérias. Se tem informações de psicografias sérias que já foram comprovadas, outras serão também. E uma dessas informações de psicografia que eu dou muito valor é de uma fala de Emmanuel para Chico, quando ele pergunta, nem sei qual era a pergunta mais de Chico, mas que Emmanuel fala da disciplina. O que Chico precisa? Você lembra qual que é a pergunta, Gabriel? Eu só lembro da resposta. Disciplina, disciplina, disciplina. Eu sei que Chico pergunta alguma coisa e Emmanuel responde disciplina. Aí ele pergunta de novo e fala disciplina. Ele pergunta de novo e fala disciplina. Ou seja, a importância da gente ter disciplina para evoluir, se esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. E eu vejo que essa disciplina, ela é muito útil porque a gente tem muitas distrações. Se a gente não tiver essa disciplina, a gente se perde no nosso foco de evolução, no nosso foco de sermos pessoas melhores. E como a gente tem disciplina e a gente tem muita habilidade em confundir as coisas. Aí a gente confunde disciplina com rigidez, por exemplo. A gente confunde muito, mas a gente está no caminho de aprender. Então eu não deixo de tentar várias vezes esse planejamento e fazer e aplicar e mudar quantas vezes for necessário, porque eu vejo como o nosso processo de crescimento. Porque a gente tem dentro de nós, gente, uma necessidade de crescer, e isso eu falei no vídeo de domingo de ontem do YouTube, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente confundiu historicamente com uma necessidade de ser maior do que o outro, nessa competitividade. Mas a gente tem uma necessidade interna de crescer como espíritos, como seres, de cada vez estar melhor, de cada vez aprender mais. E se isso é intrínseco dentro de nós, a gente vai sempre buscar formas melhores de fazer as coisas, porque senão a gente fica andando em círculo. Só que esse negócio de disciplina é um saco, Tamires, porque, cara, liberdade pra mim é muito importante. E é muito chato você ficar planejando seu dia, você ter ali tudo que você tem que fazer, é muito chato, né? Mas, cara, eu não quero ficar preso nisso. E você falou tudo, né? Nós, acho que a gente foi muito ensinado em cima disso, né? Ó, fez a agenda ali, você tem que cumprir, esse é o ponto, esse é o caminho. E esse foi um dos maiores desafios, né? Eu luto para usar a agenda já tem tempos já. E essa questão da liberdade, não, mas eu preciso ser livre, eu não quero, né, ficar preso numa agenda, preso em compromissos. Só que adivinha, quando você não quer se programar, se planejar, você fica preso na sua liberdade. A sua liberdade é uma prisão. Porque
você vai ficar preso em qualquer coisa que estiver acontecendo naquele momento, você se prende. Então teve um imprevisto, você fica preso no imprevisto. Teve alguém que te ligou no momento que você não podia, né? Com exceção daquilo que a Tamires falou, né? Tem momentos que a pessoa está precisando, às vezes eu posso flexibilizar. Isso, ou você se prende ou você se liberta. Eu vou deixar você terminar seu raciocínio, porque eu tenho um exemplo desse de se libertar também. Mas para E terminar. aí, e aí, então, todas as vezes que eu fico preocupado em manter a minha liberdade, então eu não vou planejar o meu dia, ou ainda por perfeccionismo, não vou nem planejar porque não vai dar certo mesmo, vai mudar tudo. Aí eu fico preso a tudo que estiver acontecendo. E aí a sua energia ela se perde e você se perde também. Quando eu tenho um plano, um planejamento, eu tenho direção. Então, se eu me perder, eu olho, e eu vou dar um exemplo aqui, né? O sol está na minha cara, né? Se eu me perdi no lugar e eu sei que eu preciso ir para o leste, oeste, que seja, eu olho para o sol e vejo onde ele está e eu tenho um rumo de novo. Quando a gente tem um planejamento do dia, a gente tem um rumo, nós temos uma direção. A Rita está falando aqui, se você não fizer a sua agenda, se você não tem uma agenda, você vai fazer parte da agenda de alguém. Isso é quando você quer, achando que vai ser livre, não fazendo uma agenda, você vai fazer parte da agenda de outra pessoa. E você acha que isso é liberdade? Eu acho que não. Então você precisa ter um plano, você precisa ter uma direção. Agora não deixe o plano ser maior do que você. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal. Depois que você fizer o plano, você planejar, aí você rasga o plano, porque vai mudar. E tá tudo bem mudar, mas você já tem uma direção. Você sabe o que é o mais importante e com a flexibilidade de adaptar para que você chegue aonde você precisa chegar, mas não necessariamente no tempo que você planejou e da forma como você planejou. Mas com uma direção, você está livre para escolher ou não outras coisas. Agora, se você não planeja, você não tem liberdade. Você sai aceitando tudo ou rejeitando tudo. E isso não é liberdade. Pode falar, Tamires. Sim. O exemplo que você deu de você se prender, né, às coisas que aparecem, e na verdade você pode também se libertar quando as coisas aparecem. Só que para você ter essa liberdade quando as coisas aparecem, tipo atender a uma ligação de alguém que esteja querendo conversar, teve um dia que a gente levou um vídeo para o estudo dos pais da evangelização no centro. E esse vídeo me tocou muito, desde a primeira vez que eu vi ele, que é uma animaçãozinha, tá todo mundo preto e branco, e tem uma criança que é colorida. E essa criança que é colorida é levada pelo pai para o trabalho, para a escola, não sei o quê, todo mundo segue aquela rotina assim, né? E essa criança colorida vê uma pessoa que é colorida também tocando violino debaixo de uma árvore. E ela para, assim, para querer ouvir, para querer prestar atenção naquela pessoa que está tocando violino. E o pai faz um movimento, não tem fala nenhuma, gente, no vídeo. Você vai interpretando, assim, faz um movimento de que aquela não é a hora de assistir aquilo ali e sai com a criança. E a criança vai entrando naquele ritmo e vai perdendo a cor também. Aí ela também fica preto e branco igual todo mundo. E eu fiquei nunca mais esqueci aquilo e direto me vem em mente esse vídeo e prestem atenção, gente. Tudo aquilo que fica muito na cabeça de vocês é porque tem alguma utilidade para você. Reparem, aquilo que você esquece é porque você não dá conta de lidar, e aquilo que você lembra muito é porque você precisa resolver de alguma forma. E eu fiquei muito refletindo sobre aquilo. Será que naquele momento que eu assisti aquele vídeo eu não tinha aquela flexibilidade para a hora que tem alguém tocando no meio de algum lugar eu parar e assistir? Não tinha. Hoje eu conquistei essa liberdade. Em algum momento que eu estou passando, eu tenho a liberdade de apreciar o céu, em algum momento que eu estou na rua, de apreciar alguém que está tocando, porque eu tenho mais momentos de flexibilidade assim. E nos momentos que eu estou com o horário marcado, tá tudo bem eu não ter esse tipo de atividade. E hoje eu tenho muita flexibilidade também de
identificar outras coisas importantes e desmarcar alguns compromissos. Eu identifiquei que uma outra coisa, quando eu preciso assistir um doutorado, que eu quero assistir uma defesa de doutorado, uma reunião importante para outro compromisso, e eu remanejo algumas aulas, desmarco algumas aulas, hoje em dia para mim é muito sussa isso, porque eu vou identificando aquilo que é realmente importante e abro mão de outras coisas sem apego nenhum. Muito mais fácil do que antigamente, para eu não ficar preto e branco igual era o vídeo. Eu só não queria ficar preto e branco igual o povo do vídeo. Você falando aí me veio uma frase aqui, uma inspiração. Se você não aprender a passar pela vida, a vida vai passar por você. Um dos poderes da inteligência positiva é navegar. E navegar é como se você fosse um navegador, um velejador. Você quer ir para um lado, mas você não controla as ondas, você não controla o vento. Só que você pode controlar as velas. E mesmo que as ondas e o vento não estejam apontando exatamente para onde você quer ir, você pode adaptar a vela e você pode se direcionar para lá. Então não é o que acontece comigo, mas é o que eu escolho fazer daquilo que acontece comigo. Por mais que não faça sentido talvez no momento. E aí a gente precisa trazer a nossa presença, a gente precisa trazer a nossa cor para o momento. Porque enquanto nós estamos preto e branco, a gente não vai enxergar aquele presente que às vezes a gente está recebendo só porque a embalagem não é do jeito que eu agrado, que me agradaria. Exatamente. Gabriel, acho que a gente já pode ir caminhando para o final de passar a tarefinha, né? 6h54 já. E enquanto a gente vai passando a tarefinha, se alguém quiser comentar mais alguma coisa ou tirar alguma dúvida com relação ao que a gente estava batendo papo hoje, de fazer coisas diferentes, ter resultados diferentes, o planejamento dessa semana. Eu tenho uma tarefa já para passar. Posso passar a minha? Gente, para essa semana, eu sugiro que vocês testem. Agora eu nem vou falar essa história de tenta. Testem o planejamento de 3 dias. Se você não sabe como planejar o seu dia para os próximos 3 dias, ou você pode me mandar um direct, que eu vou te orientar, porque eu ensino isso na minha metodologia LCD, a gestão de tempo, para você fazer as coisas. Se você não sabe, ou você pode me mandar um direct, ou vá lá no YouTube, procura assim, tarefas, compromissos, Christian Barbosa, gestão de tempo Christian Barbosa. Tem uns vídeos super curtinhos dele explicando esse planejamento, porque aí tem uma divisão de tarefa, compromisso, quantas tarefas por dia, tarefa importante, urgente e circunstancial, tem toda uma metodologia aí para seguir. Mas teste para os próximos 3 dias e deixa um dia vago para depois você remanejar. Me conta na semana que vem, ou marca a gente durante a semana, para a gente saber os resultados desse teste aí de fazer diferente. Se você nunca fez esse planejamento de 3 dias, faça diferente para você ver se você vai ter resultados diferentes. E complementando o que a Tamires passou, tem um livro que chama A Única Coisa, que é a questão da gente se concentrar em uma única coisa que seja mais importante. Então, dentro dessas tarefas, se tem alguma coisa que ela precisa estar presente todos os dias, coloque aquilo como a única coisa mais importante e foque nela primeiro. Ou seja, se tudo der, eu quero falar, se tudo é merda, se você tiver feito aquela coisinha, já valeu o dia. Então, veja, qual que é a coisa mais importante que se eu fizer no dia de hoje, já vai ter valido tudo a pena. E aí as outras outras coisas, elas são complementares àquilo que você precisa fazer ou outras coisas que sejam importantes para você. Então é um convite para, das 3 coisas, das coisas que você vai planejar no seu dia, escolha a única coisa. Qual que é a atividade, a ação que eu preciso fazer, que vai fazer o meu dia valer a pena, mesmo que eu não tenha conseguido fazer as outras coisas. Tá? Posso dar esse exemplo aí do que você está pedindo?
Pode. Hoje, para mim, era a meditação. Pá, já foi feito, 5 horas da manhã. Amanhã vai ser o exercício físico. Aí eu vou escolher ali se no lugar da meditação eu vou fazer exercício ou se, dependendo do meu planejamento, dá tempo de fazer a meditação e o exercício depois. Porque se eu deixar o exercício para mais tarde, talvez eu me embanane no meio das coisas e é o mais importante, porque o último dia que eu treinei, acho que foi sexta ou sábado. Então não quero mais deixar tantos dias sem treinar. Aí é assim Show. que eu vou fazendo. A atividade física, para mim, ela tá como a única coisa mais importante, porque eu fiquei muito tempo sem fazer nada e me incomodava, porque eu sempre fui ativo. E aí, quando eu não gasto energia na atividade física, eu vou buscar prazer comendo. E aí, uma coisa puxa a outra, aí o peso aumenta e etc e tal. E aí, fez a única coisa mais importante. Pum, qual que é a próxima única coisa, então, mais importante? Passa para a próxima. Já venci aquilo? Ótimo. Já tô no lucro, já tô vencendo. Qual que é a próxima coisa mais importante de se fazer e que ela deve ser prioridade no seu dia? Tá bom? E Isso aí a aí, gente fala, galerinha. né, só para finalizar, prioridade. Né? O que que é prioridade? A coisa mais importante. Então não existem as coisas mais importantes, porque As você não vai prioridades. conseguir prioridades, né? Podem ter coisas importantes, que são prioridades, mas prioridade, que é a coisa mais importante, ela é a única coisa. Né? Essa eu acho que eu ouvi com o Joel J, né? Não existem prioridades. Ou com o Thiago Negro, não lembro qual dos dois. Mas... Então, é prioridade. Qual que é a prioridade do seu dia? E aí, depois da prioridade, você pode ter uma lista das coisas que são importantes. E aí você parte para a próxima. Mas enquanto tiver uma coisa mais importante, aquela é a coisa mais importante. Se você quiser dividir seu olho, olhar um para cada lado, você vai bater a cara na parede. Então, olha para frente. Isso aí, gente. Que bom, Zirlane, que você gostou das ideias. Faça e marca a gente para a gente acompanhar as tarefinhas de vocês. Então, desejamos a todos uma boa segunda, uma excelente semana de novas tarefas e resultados diferentes e vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, que as energias estão muito difíceis. Vamos ajudar aí nesse processo para a gente não ser engolido pelas energias. Exatamente. Tchau, tchau. Uma ótima semana, Tchau, gente. tchau, gente. Até Já. mais.